Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Dando prosseguimento, então vamos então continuar a análise. Uma outra grandeza que foi considerada em aulas anteriores, nós construímos a expressão, é a expressão que define a pressão gerada pelo sistema, pelo fluido termodinâmico ou pelo fluido termoquímico contido em um determinado volume, delimitado por um determinado recipiente. Então nós temos 1 dividido por 3, número total de partículas dividido por volume, multiplicado pela massa de uma molécula e ainda multiplicado pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Então nós sabemos, nós mostramos que a energia interna do gás, do fluido termoquímico ou fluido termodinâmico é 1 dividido por 2, número total de partículas multiplicado pela massa de uma molécula, multiplicado pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Então, isso, de modo que nós podemos escrever a pressão de que forma, como aqui nós podemos escrever a pressão como 2 dividido por 3, multiplicado por 1 dividido por 2, ou seja, multiplicando por 1, o número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação para o espaço contínuo dos reais. Então podemos escrever convenientemente 2 dividido por 2, e aqui nós temos o número total de partículas dividido pelo volume ocupado por essas partículas desse fluido termoquímico ou termodinâmico. Aqui massa de uma molécula multiplicada pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Então essa pressão gerada pelo gás, pelo fluido termoquímico, pelo fluido termodinâmico, de que forma pode ser expresso como 2 dividido por 3 multiplicado pela energia interna do gás ou do fluido termodinâmico ou termoquímico dividido pelo volume ocupado por esse referido fluido termoquímico. Então a relação entre a pressão e a energia interna. Muito bom. Então agora muito bem. Então, com base em aulas anteriores, nas quais nós tratamos sobre a função de estado termodinâmico denominada entropia, nós havíamos obtido o seguinte resultado em aulas anteriores, sob o contexto aqui do nosso modesto curso denominado termodinâmica e exibido, coligido e organizado, compreendido por uma organizado em uma playlist intitulada Termodinâmica, playlist essa exibida no nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nesta tal playlist, em uma das aulas, eu realmente não recordo o número das aulas que trataram sobre isso, os números, mas de todo modo nós apresentamos a função de estado termodinâmico
denominada entropia. A entropia S é uma função de estado termodinâmico. Nós fizemos essa discussão. E então, para um mol de um gás ideal, nós podemos escrever a seguinte expressão: variação infinitesimal dessa entropia é igual a capacidade térmica sob volume constante, dependendo da temperatura e dividido pela temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura, mais a pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. Nós temos esse resultado. E essa pressão dividido pela temperatura T. Então a pressão pode ser, nesse caso, escrita como 2 dividido por 3 multiplicado pela energia interna do gás dividido pelo volume ocupado pelo gás. Então isso é a capacidade térmica sob volume constante. Essa função eventualmente pode depender da temperatura. Essa função dividido pela temperatura multiplicado pelo infinitésimo de temperatura mais 2 dividido por 3 energia interna. E a energia interna nós verificamos em aulas anteriores que em geral depende exclusivamente da temperatura, e isso dividido pela temperatura, aqui dividido pelo volume, multiplicado por 1 dividido pela temperatura e multiplicado pelo infinitésimo de volume. Vamos verificar o enquadramento Muito bem, então nós podemos escrever essa expressão. Muito bem, então vamos guardar esse resultado, certo? Infinitésimo de entropia igual a capacidade térmica sob volume constante. Eventualmente essa função depende da temperatura. Aqui ela está dividida pela temperatura multiplicado pelo infinitésimo de temperatura mais 2 dividido por 3 multiplicado pela energia interna, que nós já sabemos sobre a energia interna de que ela também apresenta dependência funcional em termos da temperatura do sistema termoquímico, do sistema termodinâmico. Divide essa energia interna pelo volume ocupado pelo gás, pelo fluido termodinâmico, multiplica-se por 1 dividido por temperatura e multiplica-se pelo infinitésimo de volume. Vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.